Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, aos Efésios, capítulo 5, o versículo de número 14. Aos Efésios 5, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Podeis assentar. A palavra de Deus, irmãos, aqui está se dirigindo a pessoas que estão no estado de torpor, de sono, porquanto a ordem é desperta. Nós vivemos num mundo caído, chegamos a este mundo debaixo das consequências do pecado de Adão, e todos nascemos, somos concebidos com uma natureza corrupta e pecaminosa, e nessa condição chegamos ao mundo apartados de Deus, separados de Deus, mortos espiritualmente, é a linguagem da Bíblia. Como a morte espiritual não nos leva como a morte física em relação ao corpo, a um estado de inatividade. A Bíblia às vezes compara a morte espiritual a um sono, a um estado de torpor espiritual, que não discerne o que é real e o que é um sonho. Às vezes o termo sono também é referido à morte física por sua provisoriedade, porque todos haveremos de ressuscitar, como aqueles que dormem hão de acordar, e a ressurreição será para que compareçamos diante de Deus, seja para irmos à glória ou à condenação eterna. Mas aqui se está falando a pessoas que estão fisicamente vivas, presentes. Portanto, o sono é espiritual, a morte é espiritual, aquela de que trata este versículo. O sono acontece durante a noite. As pessoas costumeiramente dormem à noite. E, portanto, há mais aqui uma terceira associação. Já fizemos do sono com a morte, e agora do sono com as trevas. São as palavras usadas para descrever o homem caído. Ele está dormindo, ele está espiritualmente morto, ele está em trevas. A Bíblia Sagrada diz lá na carta aos Tessalonicenses o seguinte, na primeira carta aos Tessalonicenses 5, versículo 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Portanto, a escuridão é tomada como uma referência para o estado de torpor do sono ou o estado de torpor da embriaguez. O homem em trevas espirituais, ele não discerne, ele não percebe, ele não vê a gravidade do seu pecado, ele não vê o esplendor do Evangelho. O Deus deste século, Satanás, Deus com D minúsculo, cega o seu entendimento, de maneira que ele não vê o resplendor do Evangelho. Os gentios expressavam de um modo particular este sono, este estado de morte espiritual, através de uma vida dissoluta. Os gentios eram os pagãos, aqueles que não tinham o conhecimento das escrituras do Velho Testamento, ao menos em regra, a não ser que um judeu lhe compartilhasse. Os gentios, portanto, viviam este sono, estas trevas, esta morte espiritual, entregando-se a toda devassidão. Aqui na carta aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 17, diz assim: e digo isto, testifico no Senhor,
para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, ou seja, o que lhes passa na mente são sempre coisas efêmeras. A palavra vaidade significa um sopro, algo passageiro, um fútil. A mente dos gentios é fútil, se apega ao efêmero, vivem na vaidade da sua mente. O verso 18 continua: entenebrecidos no entendimento, há trevas no entendimento deles, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, no sentido de sentimento moral, de discernimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Nós conhecemos muitas pessoas assim, que vivem uma vida hedonista, entregando-se aos prazeres efêmeros, sem nenhuma reflexão sobre a eternidade, o estado de suas almas, o dia em que hão de comparecer diante de Deus. São aquelas que seguem o lema de que a Bíblia fala, atribuindo aos pecadores ímpios: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. São pessoas que se apressam aos prazeres, julgando que tudo terminará nessa vida e que o melhor que podem fazer é se entregarem às suas concupiscências e dissoluções. Aqui é dito que elas têm trevas no entendimento, que a sua mente é efêmera, que o seu coração é endurecido, que elas perderam o discernimento, que elas se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. A estas pessoas a Bíblia diz: desperta. O despertar que elas precisam é enxergarem que elas não são apenas corpo, elas têm alma. É que o corpo irá ao pó, mas a alma retornará a Deus para prestar contas. É que mesmo em relação ao corpo, um dia serão ressuscitadas. E se não crerem, ressuscitarão para a condenação maior ainda, no que a Bíblia chama de lago de fogo. Essas pessoas precisam entender que o pecado é grave. Já de logo nessa vida, o pecado não traz boas consequências. A fornicação tira a apreciação da fidelidade, do valor da família. A sodomia traz enfermidades e pela anatomia do corpo pode causar inúmeros problemas, porque é uma relação contrária à natureza, com toda a frequência e dissolução. A sodomia, meus amados irmãos, tira da pessoa a oportunidade de ver que Deus fez o homem correspondente à mulher e a mulher para o homem, e os priva daquela felicidade conjugal planejada por Deus. O cigarro arruína com o pulmão, as drogas destroem a liberdade, a bebida dilapida o patrimônio daquele que se entrega a ela, além dele perder sua casa e normalmente o respeito de sua família. A inveja cria contendas e porfias. A malícia, por mais que seja bem-sucedida nos seus projetos, ela é abominada por aqueles que são prejudicados por ela no coração de alguém. Portanto, o pecado já aqui traz consequências nocivas, mas nós julgamos o pecado como algo grave não só por essas consequências ligadas a esta vida. A pessoa que leva em conta essas consequências pode julgar que teve algum benefício, ainda que pequeno, concorrente com todas essas más consequências. Mas o pecado é abominável diante de Deus. O pecado é a negação dos princípios da criação, coloca o homem não apenas contra Deus, mas contra si mesmo, contra aquilo para o que ele foi projetado, o afasta de Deus e o coloca destinado à separação eterna de Deus. E o evangelho que proclama as boas novas, antes tem como introdução a lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é um espelho que mostra ao homem a sua sujeira.
É um diagnóstico que revela ao homem o seu estado terminal. Portanto, é preciso que consciências dormentes, cauterizadas, sejam despertadas. O Espírito Santo, através da palavra, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A contrição que ele traz é segundo Deus e leva à vida, enquanto que a tristeza, segundo o mundo, leva ao desespero e à morte. Portanto, é preciso que a pessoa, ao ouvir a palavra, não endureça o seu coração. É preciso que ela não resista ao Espírito Santo, mas que deixe Deus abrir a sua mente, despertar o seu entendimento. Desperta, tu que dormes. É preciso que este mesmo homem hedonista, esta mesma mulher hedonista, descubra que Deus tem um plano maravilhoso para ele, para ela. Deus criou o homem não para ser como um animal, viver dos seus instintos, dos prazeres que logo findam e reclamam mais intensidade, até que chega no momento que nem eles próprios se saciam com nada. Deus, meus amados irmãos, nos fez para ter comunhão com Ele. Deus nos fez para a eternidade. Portanto, em Jesus Cristo, para este homem caído, desviado, há salvação. Na cruz, a expiação da culpa, a promessa de redenção, de remissão de pecados. É preciso que a pessoa desperte para o que Jesus Cristo fez na cruz. Que ela não ouça isso como se fosse algo de rotina, relacionado ao calendário litúrgico de uma cultura que celebra o Natal e a Páscoa. Que ela enxergue sobre Jesus Cristo não segundo a história, como um personagem histórico que já existiu, mas que ela veja que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que esta pessoa perceba que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. É neste sentido que temos o imperativo: desperta, tu que dormes, acorda, tu que dormes. Mas existe uma outra forma de estar dormindo, mais peculiar dos judeus do que dos gentios. É quando a pessoa é religiosa, adota um código moral mais elevado, mas ela acredita que com isso ela tem o suficiente para merecer o favor de Deus. Ela desconhece que Deus não olha só para a conduta externa, mas prescruta o coração. Que nos bons atos que alguém julga ter praticado, misturaram-se interesses pessoais, ou mesmo o orgulho que veio depois de alguém ter feito alguma coisa. Os fariseus eram religiosos, diligentes moralmente, mas foram chamados de sepulcros caiados. Por fora, eles eram bem arrumados eticamente, mas Jesus disse que por dentro estava um cadáver em putrefação. Eles não viam a concupiscência de seus corações, o orgulho, a vaidade que os acompanhava numa vida social de homenagem recíproca, de glória pessoal, ainda que moral, de busca de respeitabilidade, para ter a aceitação dos homens antes que de Deus. Eles não viam que nesta vida eles estavam pecando. C.S. Lewis uma vez disse que existem os pecados que nos aproximam dos animais, são aqueles pelos quais nos entregamos aos instintos, e existem os pecados que nos aproximam de Satanás, aqueles que nos aproximam do orgulho, da soberba e da autoconfiança. E ambos estão a separar o homem de Deus. Pessoas que confiam nas suas obras, nas suas cerimônias, nos seus ritos, na sua religião instituída, terrenal, que confiam na infalibilidade de um homem que as conduz, um homem comum entre outros.
em vez de olhar para Cristo, de confiar no Salvador. E estas pessoas se confortam nessa vida moralmente aceitável, socialmente, que elas vivem. Jesus contou uma parábola, aliás, uma parábola não, me perdoe, uma história de dois homens que entraram no templo. Um era um fariseu e o outro um pecador. E o fariseu disse, Jesus falava consigo mesmo. Na verdade, ele estava como que falando com Deus em oração, mas se ele conhecesse a Deus, saberia que Deus não se convenceria de nada que ele estava a dizer. Por isso, na prática, ele estava falando, era com ele mesmo. Ele dizia a Deus: graças te dou, porque eu não sou como este homem publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E começou a fazer alusão às suas obras, à sua religiosidade. Enquanto que o publicano não ousava levantar os olhos ao céu, batia no peito e dizia a Deus: sê propício a mim que sou pecador, contrito, arrependido e buscando o perdão de Deus. E a Bíblia diz que este pecador contrito saiu do templo justificado, mas o outro, que fez alusão a todas as suas obras, saiu de lá condenado. Jesus, irmãos, entrou em confronto com os religiosos do seu tempo, porque confiavam nas suas penitências, confiavam nas suas obras, confiavam nas suas cerimônias, confiavam na sua instituição, confiavam na sua tradição, e achavam que por seus recursos humanos poderiam satisfazer a Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 41, veja como Jesus se confrontou aqui com os religiosos de seu tempo. João 8, a partir do 41. Jesus disse: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Note o sono deles. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, há quem a busque, ou seja, vocês buscam a própria glória. E julgue, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra.
Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Note, estes homens alegavam suas obras, alegavam sua descendência de Abraão, mas não queriam saber de Cristo. O próprio Cristo disse: Abraão viu profeticamente o meu dia e alegrou-se. Ou seja, Abraão acorreu a Cristo conforme a promessa de Deus de que ele viria. Mas aqueles homens, em sua religiosidade, não tinham espaço para reconhecer que eram pecadores e que precisavam do que Cristo veio fazer por eles. Há, portanto, estas duas formas de sono, de torpor, mas a ordem, conforme Efésios, é: desperta, tu que dormes, acorda. Estamos num mundo sonâmbulo de religiosos que se comprazem em suas obras e de pecadores que se entregam hedonisticamente aos prazeres, julgando que tudo termina nessa vida. Mas Deus está dizendo: desperta, tu que dormes. A promessa principal do Evangelho está ligada ao perdão de pecados, porque o pecado nos aparta e nos separa de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Pela lei que Deus nos deu através de Moisés não pode vir salvação, mas Paulo diz aos Romanos 3 que pela lei o que pode vir é o pleno conhecimento do pecado. É a pessoa, por ela, reconhecer a sua culpa e transgressão. Paulo disse aos Romanos 7:7: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Portanto, todos nós somos culpados no tribunal de Deus, merecedores de castigo eterno. Quando Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, ele não queria dizer que todos estavam salvos. Ele queria dizer que ele não precisava vir para isso, o mundo já estava condenado. Ele disse: eu não vim condenar o mundo, mas vim para que o mundo seja salvo através de mim. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo já estava debaixo de condenação e de juízo. Por isso que a mensagem sobre o que Jesus Cristo veio fazer é chamada de Evangelho, boas notícias, boas novas. O apelo de Jesus Cristo não era para que o homem viesse a ele trazendo alguma dádiva. Pelo contrário, ele disse: eu não vim para ser servido, para vocês me servirem com alguma coisa. Eu vim para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vocês são perdidos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O médico não veio para os sãos, veio para os doentes. Jesus chamou a si não pessoas prontas que viriam para receber simplesmente dele uma homenagem. Ele chamou a si pessoas que estariam, meus amados irmãos, opressas, que estariam desesperançosas, que estariam numa situação que, se não fossem a ele, nada teriam. Ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tais palavras eram para que pessoas que tivessem despertado e vissem a gravidade de seu pecado, não se desesperançassem achando que não haveria perdão. Ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus não veio, meus irmãos, construir uma ética. A lei de Deus já havia sido dada. Jesus veio para ser o Salvador. A salvação não está na minha obra, não está numa instituição, num rito, numa cerimônia, numa penitência, está em Jesus. Eu tenho que ir a Ele, eu tenho que buscar nele, eu tenho que receber nele. Como eu disse, a salvação está associada à remissão de pecados, porque a remissão de pecados tira a barreira que nos separa de Deus. Já no Velho Testamento o profeta dizia, como boca de Deus, como porta-voz de Deus: os meus ouvidos não estão surdos para que não vos possa ouvir, minha mão não está encolhida para que não vos possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas a Bíblia diz que nós que estávamos longe, agora estamos próximos pelo sangue de Jesus. O véu do templo dos judeus, que representava o divórcio entre o homem e Deus, quando Jesus bradou está consumado, rasgou de alto a baixo. Nós temos um novo e vivo caminho, diz a carta aos Hebreus, pelo véu da sua carne. A Bíblia Sagrada diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e tinha que ser um justo a morrer pelos injustos. Esse justo homem a morrer pelos injustos tinha que ser Deus para fazer o seu sacrifício de valor infinito. Só Jesus poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, poderia levar os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. É pelo seu sangue que temos a remissão de pecados, que tira o obstáculo entre nós e Deus, que permite que a nossa comunhão com Deus, perdida no Éden, seja reatada pela cruz de Cristo. Mas, embora o perdão de pecados seja algo que está no cerne da salvação, a Bíblia coloca a salvação, acima de tudo, como sendo Jesus. Note, a grande promessa de Deus que perpassa o Velho Testamento não era eu vou perdoar os pecados de vocês, era eu vou mandar Cristo. Na verdade, Cristo é o dom de Deus para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos convidados a ir a Cristo, não ao perdão de pecados, mas quando vamos a Cristo, Ele nos perdoa. Nós somos convidados a receber não o perdão de pecados, mas a Jesus, e recebendo Jesus, recebemos o perdão de pecado. A promessa era a pessoa de Jesus. O descendente da mulher, disse Deus lá no Éden, vai esmagar a cabeça da serpente, vai desfazer a obra do diabo, pela qual o homem cedeu à tentação e arruinou a sua história. Deus disse a Abraão: em teu descendente, que é Cristo, serão benditas todas as famílias da terra. A promessa é o descendente, a promessa é Cristo. Os profetas o chamam o desejado das nações, o príncipe da paz. A promessa é o descendente de Davi, a promessa é o Messias. Simeão, o ancião, que tinha recebido uma promessa divina de que não partiria sem ver o Messias, estando no templo, ele tomou o menino Jesus nos braços, e quando ele olhou para Cristo, ele teve a revelação e disse: agora, Senhor, leva-me em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Note, ele nem disse que viu o Salvador, ele viu a salvação. A salvação é Jesus. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Na primeira epístola de João, capítulo 5, a Bíblia diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em João 1,12 diz: a todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós, crentes evangélicos, falamos muito e falamos bem na doutrina bíblica da justificação pela fé. Se somos culpados, se Deus é juiz, se há um tribunal, e se Deus é justo, não haveria outra coisa a fazer senão nos condenar. O pecado não pode passar impune, a ordem moral não pode ser violada sem compensação.
Não há nada que façamos que seja tão valioso para cobrir o pecado que praticamos. Mesmo nossas melhores justiças, diz o profeta, nossas melhores obras não passam de trapos da imundície. Trapos não cobrem, por isso que não são uma veste regular. Nós não conseguimos nos cobrir diante de Deus pelas nossas obras. E assim, meus irmãos, seríamos fatalmente condenados, porque Deus vai manter a justiça e a ordem cósmica daquilo que Ele criou e estabeleceu. A sentença para tão grave violação só poderia ser a condenação eterna. Mas Jesus Cristo veio fazer compensação por nossa culpa, e só Ele poderia fazê-lo. Sendo Deus, só Ele poderia reparar aquilo que violou a lei de Deus. Sendo homem, poderia nos representar, sendo justo, não tendo por que morrer por seu próprio pecado, poderia morrer pelo pecado alheio. E assim Jesus se fez carne, habitou entre nós e morreu naquela cruz, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mas antes de ele ir ao madeiro, ele viveu uma vida reta e obediente. O Pai disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A vida que ele viveu, na qual foi tentado por Satanás, inclusive no deserto, mas não pecou. Ele viveu a favor de nós, para que a sua justiça e retidão fosse creditada aos que o aceitam como Salvador, assim como os nossos pecados foram lançados em sua conta lá na cruz. Ele levou os nossos pecados para que nós levássemos a sua justiça, para que nós fôssemos então justificados no tribunal de Deus, não por nossa justiça própria, pela dele. Mas é interessante que esta doutrina bíblica, coração da reforma, ela precisa ser explicada de maneira a não virar uma coisa meramente formal. Na verdade, a nossa justiça não é algo que Jesus Cristo nos dá, é algo que Ele é. Quando nós o recebemos, nós recebemos a sua justiça. A nossa justiça não é simplesmente uma coisa acreditada, como se faz numa conta bancária. Não é apenas uma coisa formal, como aqui possa acontecer num cartório lá diante de Deus, em seu tribunal. Não. Jesus em nós é a nossa justiça. Aquele que é justo está no coração do crente. E Deus, quando olha para nós, vê aquele que está no nosso interior, vê Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele é chamado no Velho Testamento de Senhor Justiça Nossa. Ele é a nossa justiça. Ele não simplesmente nos atribui justiça, nos justifica, Ele se torna a nossa justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, a Bíblia diz que Ele se tornou da parte de Deus para nós justiça, santificação e redenção. Nossa justiça é Cristo em nós. Nossa santificação é a vida dele que flui na nossa vida. Nossa redenção, quando o nosso corpo for ressuscitado, glorificado, será uma participação na glória da sua própria ressurreição. A Bíblia diz em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 21. Aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Lá na cruz, Deus lançou os nossos pecados sobre Ele, para que nele, note, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. A Escritura diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, Atos 13, 38 e 39, seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este, ou seja, por Jesus, é uma pessoa, se vos anuncia a remissão de pecados. A remissão de pecados não é simplesmente algo que Jesus dá, é algo que recebemos por meio dele. Nós o queremos e com ele vem a remissão de pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Lá na carta aos Romanos, capítulo de número 10, o apóstolo Paulo fala do problema dos judeus, que é o problema de muitos religiosos hoje.
é que eles acham que podem decidir qual é o próprio caminho pelo qual vão chegar a Deus. Eles acham que suas próprias obras já estão suficientes para merecer o favor de Deus e estabelecem sua própria justiça e não aceitam aquela que é por meio de Jesus. Romanos 10, 3 e 4. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, o modo como Deus justifica o homem, e procurando estabelecer a sua própria justiça, os judeus quiseram achar que por suas obras seriam absolvidos no tribunal de Deus, não se sujeitaram à justiça de Deus, o modo de Deus justificar o seu tribunal unicamente por meio de Jesus. O verso 4 diz: porque o fim da lei, o objetivo da lei é Cristo. A lei é para mostrar que somos pecadores, a fim de que acorramos a Cristo, que venhamos a correr na sua direção, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Jesus é a nossa justiça. Nós temos justiça que vem dele, Deus nos olha e nos considera como ele é, e não em nossas debilidades. É interessante, irmãos, que nós temos as ordenanças. Nós batistas gostamos de chamar de ordenanças, mas aceito o sentido histórico, não o inventado posteriormente. Não temos nenhuma objeção a que se chamem sacramentos. O batismo e a ceia. O batismo e a ceia do Senhor são símbolos da salvação. São símbolos. Há pessoas que acreditam que o batismo faz aquilo que é de Jesus fazer. Pensam que o batismo regenera e que alguém sujeito ao batismo, uma criança, na inconsciência, pelo batismo é regenerada e feita filha de Deus e recebe o Espírito Santo. Alguns acreditam que na ceia há uma mudança de substância dos elementos, e ali está de fato a carne, a alma e divindade de Jesus, e por ingestão física alguém recebe a Cristo mecanicamente. Estas pessoas olham para os próprios objetos. A água do batismo é uma água especial, como uma água benta. A hóstia é para ser guardada num sacrário. Aquelas coisas ali têm um sentido em si, mas nós não cremos assim. O batismo e a ceia são símbolos. O objetivo do batismo e a ceia é nos apontar Cristo. Inclusive nós costumamos dizer que o nosso batismo bíblico por imersão, onde a pessoa é mergulhada em água e trazida das águas, há um símbolo de que a velha vida foi deixada para trás e sepultada, e agora nós temos uma nova vida. Isso só pode acontecer pelo perdão. O perdão nos liberta do passado para reescrever uma nova história. Por isso, ao perdoar o paralítico, Jesus diz: tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Por isso que depois de dizer à mulher pega em adultério, mas que se arrependeu, depois de falar com ela, Jesus disse: nem eu te condeno. A liberou de seu passado, e então disse: vai e não peques mais. O perdão nos liberta do passado para prosseguirmos. O batismo representa isso. Mas no batismo nossa preocupação não deve ser meramente essa: eu estou sepultando a vida velha, estou ascendendo para uma vida nova, estou assumindo uma nova identidade agora. Não. Nós devemos ver no descer das águas e subir a morte e ressurreição de Jesus. Nós devemos ver no batismo uma indicação de Cristo, algo que aponte para Jesus, que mostre Jesus. Eu estou me unindo a Ele, como diz lá em Romanos 6, na sua morte e ressurreição. Se fomos plantados com Ele, na semelhança de sua morte, seremos plantados na semelhança de sua ressurreição. Antes de tudo, eu devo ver ali a imagem simbólica, retratativa de Cristo morrendo e ressuscitando, e eu com Ele, envolvido nisso, incluído nisso. Não é apenas algo acerca de mim, é algo acerca dele e eu dele. A ceia do Senhor é a mesma coisa. Nós não focamos no pão e no vinho.
nós focamos naquele que disse: fazer isto em memória de mim. C.S. Lewis uma vez disse que uma das coisas mais banais foi aquilo que Jesus tomou para simbolizar o seu sacrifício: um pedaço de pão e um cálice. A ceia do Senhor foi uma coisa extremamente simples, realizada numa casa, pessoas ali, o discípulo passando pão um para o outro, partindo, um cálice sendo tomado, uma coisa bem elementar. Não aconteceu dentro de uma catedral, não aconteceu dentro do templo, não aconteceu dentro de uma sinagoga, aconteceu numa casa simples, como nós costumamos fazer a ceia do Senhor, com a participação coletiva, exatamente para que não tenha nada assim místico ao redor da celebração, que leve as pessoas a se apegarem ao objeto. Nós nos apegamos àquilo que eles representam. Nós começamos olhando para o pão e do vinho e depois esquecemos o pão e o vinho, porque nós já estamos olhando para Jesus. Eles são apenas um degrau, um indicativo, uma seta. Você olha para a seta só por um instante, porque se você entender que ela é uma seta, você olha para ela e logo em seguida para onde ela está apontando, e ela fica para trás, porque você quer chegar na realidade que ela representa. O objetivo da ceia do Senhor é nos levar a este encontro com Jesus Cristo de maneira espiritual, através da memória de seu sacrifício. É interessante que no Velho Testamento, irmãos, houve uma ocasião, os judeus estavam caminhando no deserto, e eles, por sua desobediência, foram castigados. As serpentes abrasadoras do deserto começaram a picá-los, e eles ficaram envenenados. E por força do envenenamento, da picada da serpente, eles iam enfraquecendo em direção à morte. E Deus disse assim a Moisés: Moisés, pega uma serpente de bronze, faz uma serpente de bronze e coloca em cima de uma haste de metal, e há de ser que quem olhar para essa serpente será curado. Na verdade, Deus fez tudo isso para provar a obediência deles. Na verdade, não era a serpente que os curaria, mas era a obediência no ato de olhar para onde Deus estava dizendo. Mas aquela serpente também de bronze representava alguma coisa. Representava Jesus Cristo, que na cruz seria morto por amor de nós, e olhando para Ele em fé, poderíamos ser salvos. Desesperados de nossa condição, como aqueles judeus estavam, já beirando a morte, olhando para Ele, para Jesus, por fé, seríamos salvos. A Bíblia mostra isso lá em João, capítulo de número 3. João 3, versículos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, quer ver a curiosidade? É que aqueles que cultuam imagens, se curvam diante delas, usam isso como argumento. Moisés fez uma serpente de metal, Deus disse para olharem para ela e serem curados. Sim, mas a serventia dela foi só para aquele momento, em que eles iriam obedecer olhando, em que aquilo ali, como evento, não a serpente em si, mecanicamente, mas a circunstância inteira, o evento, representaria Cristo na cruz, como uma peça teatral, que ela vale no movimento que ela representa, dos acontecimentos. Quando termina, nenhum daqueles personagens isoladamente, ainda que mantenha a máscara, já tudo terminou, tem qualquer valor. O valor é dentro da história, do enredo, da representação. Os judeus pensaram exatamente isso, que aquela serpente ali era uma autorização divina, para eles terem uma relíquia, um objeto para cultuar. E eles de fato começaram a ter uma atitude de culto para com aquela serpente de metal depois do acontecimento. Mas Deus usou um rei piedoso para destruí-la. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 18,
Versículo de número 4 fala de Ezequias e diz: ele tirou os altos onde o povo oferecia sacrifício aos ídolos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Este homem de Deus quebrou. Deus havia ordenado para fazer, mas tinha um sentido no momento, não deveria ser um objeto para culto. E aí o rei Ezequias a fez em pedaços, a destruiu. Se as ordenanças de Cristo forem vistas em si mesmas, sem Cristo, como se a água do batismo me regenerasse, como se ao ingerir algo feito de farinha de trigo eu estivesse ingerindo mecanicamente Cristo, então tudo isso perde o valor. Lutero dizia que estas ordenanças eram palavras visíveis, que Deus era tão bom que nos falava aos ouvidos e nos falava aos olhos. Elas apontavam para outra coisa. Quando termina a ceia, aquele pão não fica sagrado. Sua importância era dentro do movimento da representação. Depois é um pão como qualquer outro, aquele cálice como qualquer outro. A água do batismo pode ir pelo ralo depois, ela não é sagrada. É no movimento de imersão que ela nos permite associar a nossa vida com a de Cristo em sua morte e ressurreição. Não devemos nos apegar a coisas, a obras, a méritos humanos e pessoais. Só Cristo vale a pena. Só Jesus Cristo salva, em nenhum outro há salvação debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Desperta do que dormes, diz lá o texto, acorda, e note, levanta-te dentre os mortos. É preciso uma atitude pela qual eu me separe do restante do mundo. Eu vou me levantar dentre os mortos espiritualmente, eu vou sair de lá. Pedro, no dia de Pentecostes, quando pregava o arrependimento, dizia: salvai-vos dessa geração perversa. Vocês têm que sair do meio, não necessariamente de modo físico. Estamos aqui para evangelizar, para ser sal da terra e luz do mundo, mas nós temos que nos desassociar deste mundo, com suas paixões e concupiscências, da forma de viver deste mundo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. O filho pródigo, quando caiu em si, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. E aquele homem foi acolhido e recebido pelo pai. É preciso cair em si, é preciso acordar, é preciso se levantar e sair do meio deste mundo ímpio e vir na direção de Cristo. Levanta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu estou aqui para lhe pregar uma pessoa, a pessoa do Salvador, a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Ele está aqui, e você pode recebê-lo, abrir o seu coração, invocá-lo pela fé, e ser salvo, perdoado, passar da morte para a vida. Com Jesus vem todas as bênçãos, tantas quantas sejam as promessas de Deus. Tem nele o sim e por ele o amém. Vamos ficar de pé.